pessoal, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. O Geopolítica em Foco está no ar aqui na TVT. A gente sempre lembra você que essa edição do programa Geopolítica em Foco está sendo transmitida também pelo canal da TVT no YouTube. Por lá você já sabe, o nosso endereço é youtube.com/rede TVT. Aproveita aqui o início do nosso programa também para curtir, dar aquele like, compartilhar também a nossa live. Conta pra gente de onde você acompanha essa edição de sexta-feira do programa Geopolítica em Foco. Hoje, excepcionalmente, estamos transmitindo essa edição do programa que foi gravado na quinta-feira, mas a gente vai falar por aqui sobre o Oriente Médio, tem notícias sobre a América Latina, América do Norte, Ásia também, tem aquele quadro que a gente gosta muito, que a gente espera na semana, que é o Fala Aí, Professor. O programa tá cheio, caprichado aqui para você que nos acompanha aqui pela TVT e também pelo canal da TVT no YouTube. Mas é claro, para fazer as análises das notícias no mundo, eu não estou sozinha, já está conectado, plugado aqui comigo o nosso professor também, agora nosso, já é da casa, João Cláudio Platinic Pitilo, ele que é pós-doutor em História, pesquisador do Núcleo de Estudos das Américas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também é escritor e analista de conjuntura internacional. Semana, o professor ficou aqui com a gente, ao longo da semana todinha, começou na terça, o professor aqui com a gente. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Naama. Bom dia a todos e todos, companheiros aqui da TVT. Prazer estar mais um dia aqui com vocês. Vamos avançar. Hoje a pauta está bem recheada de assuntos interessantes. Bem recheada, e a gente começa aqui o nosso programa com notícias da América Latina. Vamos lá. Professora, a gente abre aqui a nossa conversa com um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, com destaque do portal de notícias Diário do Povo da China, que traz para a gente a manchete: primeira mesa redonda da China, Estados latino-americanos e caribenhos sobre direitos humanos, realizada no Rio de Janeiro, gerando discussões acaloradas de todas as esferas da vida no Brasil. O Rio de Janeiro foi palco, sediou então essa mesa redonda que traz temas sobre os direitos humanos, direitos. Professor, e a TVT acompanhou esse evento no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa reportagem. Autoridades, especialistas e acadêmicos se reuniram durante 2 dias no Rio de Janeiro para discutir pela primeira vez assuntos relacionados à garantia de direitos humanos e desenvolvimento. Esse evento se realiza no âmbito, né, da comemoração dos 50 anos da relação Brasil-China, mas também dos 10 anos do Fórum China e dos países latino-americanos e caribenhos, né, com uma proposta de discutir uma agenda comum na área dos direitos humanos, tendo em conta as realidades de cada país, os seus desafios domésticos e também o compartilhamento de informações, visões a respeito dos direitos humanos no mundo. Esse evento, ele é um marco na história, eu acho, das universidades brasileiras, no sentido de nós recebermos o primeiro evento que vai tratar de direitos humanos na perspectiva da América Latina, em parceria ou num pensamento crítico conjunto com as universidades chinesas, especialmente a Universidade de Renmin. É de uma importância histórica pessoas de lugares tão distantes compartilharem suas visões sobre direitos humanos. Apesar das diferenças culturais, o encontro serviu para estabelecer trocas e contribuições entre as potências que compõem o Sul Global. Temos muito a compartilhar para encontrar soluções para os problemas em comum entre China, Brasil e todos os países em desenvolvimento. Na China, nós tentamos encontrar meios de modernizar e melhorar a vida das pessoas e os direitos humanos, do nosso jeito. Há duas dimensões importantes que são fundacionais para a promoção dos direitos humanos. Uma delas é a paz, a outra é o desenvolvimento. E quando eu falo a paz, não me refiro apenas à ausência de guerra, eu me refiro também à ausência de medo, né? Então, a América Latina, ela sofre de um problema sério, endêmico de violência, criminalidade, né, a corrupção que gera, né, tráfico de drogas,
que faz com que as pessoas vivam numa situação, um conflito social, as divisões internas, que é algo perene. E outra dimensão é o desenvolvimento. Então, não se consegue avançar em outras áreas dos direitos humanos se, de fato, você não cria as condições para as pessoas saírem da pobreza. Esse desenvolvimento, sustentado pela solidificação da economia, fez com que a China retirasse mais de 800 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 40 anos. Como falar em direitos humanos se um país concentra a renda nas mãos de poucos? Né? Se a pobreza ela aumenta, se a violência aumenta, né? Então, mesmo democracias que se dizem democracias e até se veem muitas vezes como democracias consolidadas, isso é bem questionável, né? Elas hoje vivenciam problemas seríssimos no âmbito interno de solução da pobreza. A pobreza aumenta, a criminalidade aumenta, né? A expansão das drogas aumenta, né? A insegurança da população também aumenta e, para piorar, ainda promovem guerras. Professor, esse evento, como vocês assistiram aí, marca o 10º aniversário do estabelecimento de uma parceria de cooperação abrangente entre a China e a América Latina e também o Fórum China-América Latina e também 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A gente tem um novo vídeo, uma nova reportagem sobre. Te convido também a acompanhar aqui comigo. Um dos objetivos desse encontro é desunilateralizar a discussão sobre os direitos humanos, mostrando que essa pauta pode e deve ser pensada por todas as nações. A versão que nós temos de direitos humanos é uma versão que provém justamente de uma visão ocidental, eurocentrista, né? E que dá uma perspectiva de universalidade a partir de duas grandes guerras mundiais, dois conflitos que marcaram o século XX. Hoje nós estamos vivendo um outro momento. Nesse primeiro quarto do século XXI, nós estamos diante de uma transição para uma sociedade digital em que a efervescência do mundo, cada vez mais do ponto de vista do dinamismo, vem do sul global. Portanto, esse tema tem muito a ver com as expectativas que nós devemos ter para os próximos anos. A possibilidade de contribuir com esse debate é, na verdade, uma necessidade que urge no mundo, né? Na verdade, o debate dos direitos humanos é um debate que todos os países são chamados a participar, tanto os organismos internacionais como também no diálogo com a sociedade civil. Fortalecer a economia brasileira e garantir condições plenas de trabalho para seus profissionais foram elementos chineses apontados como exemplos a serem seguidos. Porque agora mais que nunca estamos vendo. Mais do que nunca, estamos vivendo nos efeitos da dinâmica econômica, que é a expulsão das pessoas que vão trabalhar em outros países. E isso é uma violação básica ao direito da cidadania. Todos temos direito de ficar em nosso país. Não tem por que imigrar para outro país porque a economia não cresce. E as pessoas que viajam são as mais qualificadas em suas áreas. Jogadores de futebol, médicos, engenheiros. E com essas pessoas que migram, migra também nossa capacidade de desenvolvimento, seja no futebol, na medicina, onde seja. Migra nossa capacidade de desenvolvimento. Nós estamos passando por grandes transformações e temos que adaptar essa economia que na China é dita como desenvolvimento com qualidade e aqui no Brasil também procura se reduzir a desigualdade social. Garantir saúde, habitação, previdência social, isso é um direito que a população tem que ter. A ideia é que esse seja o primeiro encontro para um compromisso mútuo entre os países para ampliar a perspectiva do que são os direitos humanos. Justamente que a partir da reunião de diferentes segmentos e de diferentes países, possamos, na verdade, construir uma grande frente em torno do repensar dos direitos humanos, que, imagino eu, não seja apenas e tão somente a visão que vem do norte global. Durante o evento, a primeira violação de direitos humanos da época da ditadura militar brasileira com repercussão internacional também foi relembrada. É o caso dos 9 chineses acusados de serem agentes infiltrados para instaurar a Revolução Comunista no país. A Comissão da Anistia, que é uma comissão de Estado, uma comissão constitucional, julgou recentemente a anistia coletiva de 9 chineses que foram presos no contexto de 64 e foram cesseados, tiveram seus bens sequestrados, né? E ficaram presos e foram expulsos do Brasil depois de uma pressão internacional importante. E foi feito um pedido de desculpas institucional, né? Em um momento solene, em que o Estado brasileiro pediu desculpas em função dos 9 chineses terem passado por tudo que passaram durante a ditadura militar.
Professor, com todos esses destaques, qual que é o saldo desse encontro, desse seminário no Rio de Janeiro, professor? Norma, essa iniciativa desse seminário, nós podemos dizer que ela é histórica, porque pela primeira vez nós vamos discutir direitos humanos pelas similitudes do sul global. Nós não vamos discutir direitos humanos a partir da universalização que o norte capitalista impôs sobre esse conceito tão importante. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação de não permitir novos genocídios como aqueles feitos pelos países do eixo e evitar novas guerras. E também havia uma preocupação com o desenvolvimento, com os países, como iriam gerir as suas economias. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós vimos que os Estados Unidos vai se assenhorar a polícia do mundo, vai patrocinar o terrorismo, vai instigar golpes de Estado, vai sustentar guerras no planeta todo. Então, esse país que se assenhoreou, dono dos direitos humanos, passou a usar essa pauta tão importante de maneira hipócrita e como instrumento de ingerência. E aí você começou toda uma luta política árdua para transformar os direitos humanos em algo suscetível em países em desenvolvimento como o nosso. Veja, como é que nós podemos falar de direitos humanos num país onde nós não temos segurança alimentar, não temos saúde efetiva, não garantimos aos brasileiros um lar, um teto, não garantimos o fornecimento de água potável, não temos acesso a uma saúde pública e de qualidade, não temos acesso a uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade. Então, as nossas demandas no âmbito dos direitos humanos é diferente dos países do norte capitalista. Então, é muito importante que a gente, primeiro, se conecte e troque experiências com aqueles que estão muito próximos da nossa realidade. E segundo, que a gente se una para refutar o uso político, o uso injerencista, o uso criminoso dos direitos humanos pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia para nos impor qualquer tipo de tutela. Maravilha, professor, está feito e registrado o seu comentário sobre esse encontro histórico, então, que aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente segue com o nosso programa aqui, o Geopolítica em Foco, porque tem mais notícias para a gente tratar aqui, muito mais. A gente vai falar agora sobre Venezuela, com notícia do portal Telesur. A gente já vai ver aqui a manchete. Presidente venezuelano aprova a criação da primeira internacional antifascista. Olha só que importante. Vamos ver com o professor aqui como é que você analisa essa iniciativa, professor, em conter tendências extremistas e quais desafios também a Internacional Antifascista pode enfrentar, professor, para ganhar apoio e relevância global também. Naoma, eu vejo o presidente Maduro muito firme e muito assertivo em querer discutir essa pauta. Há um claro avanço do fascismo, né, do neofascismo pelo mundo. Na América Latina, esse neofascismo se caracteriza de várias maneiras. Nós vimos que a guerra da Ucrânia tem pitadas de reorganização fascista por parte do governo ucraniano. Nós estamos vendo como é que esses movimentos voltaram a crescer na Europa Ocidental, inclusive no espaço pós-soviético. Então é importante demais que a gente discuta esse tema, porque tem muita gente boa aqui na América do Sul, aqui na América Latina, que não está atenta a isso, que acha que isso é uma ilusão, que isso é um fantasma, e não é. Nós precisamos usar os conceitos corretos, precisamos dar nome aos bois. Não é pura e simples uma oposição, são oposições fascistizadas que fazem uso da violência extrema, que são pessoas misóginas, são pessoas racistas, são pessoas que pregam o extermínio do outro.
que pregam a não política. São pessoas homofóbicas, são pessoas que usam a sua retórica, principalmente da rede social, não para contribuir para o debate político, mas para destruir. E o que, na verdade, eles querem é construir um mundo cada vez mais perverso, onde a exploração dos mais humildes sejam mais acentuadas. Então, é importante que o presidente Maduro traga esse debate para o nosso continente e que a gente fique atento, porque esse fascismo veio, ele saiu do armário, ele está entre nós e ele tem ganhado cada vez mais força. Aqui no Brasil, nós vimos que até as nossas Forças Armadas, o nosso aparato policial está impregnado por esse tipo de coisa. Eu quero aproveitar muito rapidamente para indicar uma leitura sobre esse tema, que é o livro do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, Passageiros da Tempestade. Eu acho importante a leitura desse livro para que os brasileiros e brasileiras de boa fé possam se inteirar sobre o que é essa novelíngua fascista e o retorno do neofascismo, não só no nosso continente, mas no nosso país. Parabéns ao presidente Maduro e eu espero que as autoridades brasileiras se somem a essa iniciativa. Pregam ódio, estimulam briga, acabam com as relações. É muito triste tudo que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, acompanhando esse avanço dos fascistas, sobretudo da extrema-direita também, acabando com todas as relações e diminuindo também as nossas esperanças. Mas a gente resiste, persiste e é por isso que a gente está aqui. Professor, vamos lá agora falar sobre a América do Norte. Olha só, dando sequência a esse nosso diálogo, a essa conversa, a gente traz aqui agora a matéria do Washington Post, que traz a manchete: Trump alimenta suspeitas sobre tentativa de assassinato, aumentando temores de mais violência lá nos Estados Unidos. Professor, as eleições nos Estados Unidos se aproximam, dia 5 de novembro. Nós assistimos essa semana, acompanhamos, também discutimos aqui no Geopolítica em Foco, o primeiro debate na TV entre os candidatos à Casa Branca, Kamala Harris e também Donald Trump. No debate, ele voltou a falar que sofreu também uma tentativa de assassinato, é essa narrativa, ele vem trazendo isso. Como é que você vê a postura do ex-presidente dos Estados Unidos, condenado por crimes, e também o impacto que isso pode ter nas eleições que se aproximam nos Estados Unidos, professor? No último debate entre Trump e Harris, ele mentiu 33 vezes. Uma pessoa que mente 33 vezes num debate faz isso de maneira sistemática. A produção dessas mentiras em escala industrial é o novo padrão político dessa direita fascistizada que nós acabamos de falar do Fórum Venezuelano, que é para combater esse tipo de coisa. Trump, de maneira irresponsável, tenta se vitimizar de um processo no qual ele e os republicanos são sócios, que é o armamentismo indiscriminado da sociedade estadunidense, que é extremamente violenta. Nós sabemos que esses republicanos são os mercadores da morte. É a turma que acredita realmente num país extremamente reacionário, que é a turma que sagrou o ASP, né, que são os brancos, anglo-protestantes, e todos eles extremamente conservadores, e têm o imperialismo como política externa. Então, vejam, quando Trump volta a falar sobre a tentativa de homicídio que ele sofreu e que tem que ser apurada e que não é mentirosa, mas quando ele fala disso de maneira irresponsável, ele quer transferir para outros e para um ambiente que ele mesmo criou a responsabilidade. E o que me chama a atenção é que esse padrão de mentira, isso se tornou uma realidade política, na qual aqui no Brasil nós estamos lidando. E nós precisamos de um antídoto disso. Veja o que o que foi as duas campanhas de Jair Bolsonaro, se não um show de produção de mentiras e de fake news, né? Nós tivemos aqueles absurdos de banheiro unissex, kit gay, mamadeira de pênis e por aí vai. E isso está no nível da história de imigrantes roubando cachorros e gatinhos para se alimentar, né? Há de se observar que o ambiente político a qual muitos de nós conheceu e foi treinado, esse ambiente político tem franca deteriorização.
O que tem hoje é uma política rasteira, feita pela internet, à base de mentiras, mentiras sistemáticas, que, na verdade, querem contribuir para a não política, para o não debate. É o que chama a atenção nessa matéria. E veja, o Trump ele tem a mentira como principal arsenal político. E faz escola, né? Infelizmente faz escola, mas a gente assistiu no debate ele sendo desmentido pelos âncoras ali, já checando, trazendo informações, contribuindo para que os eleitores realmente ali tomem nota, né, do que realmente acontece com as questões que ele traz ali polêmicas sobre imigração ilegal. Ele se apropria de um discurso mesmo muito negativo, com mentiras, com teorias da conspiração, e a gente espera também que os Estados Unidos, os eleitores dos Estados Unidos consigam aí compreender o que faz Donald Trump por lá. Professor, chegou a hora aqui no programa Geopolítica em Foco daquele quadro que a gente espera bastante, que é o quadro Fala aí, professor, e a gente traz hoje a pergunta da internauta Iracema Borges Dias Martins, ela que é de Jacareí, em São Paulo, e ela pergunta o seguinte aqui, ó. Professor, o conceito de sul global, como surgiu, quais países fazem parte e o que ele representa como força política? Então, fala aí, professor. Minha cara, obrigado pela pergunta, e uma pergunta muito importante, né? É uma pergunta que está batendo na chapa. Veja, o conceito de sul global hoje é usado para definir aqueles antigos países que nós chamávamos de países em desenvolvimento, ou também conhecido como em outrora, países de terceiro mundo. Esses países são os países que estão à margem desse desenvolvimento dos países capitalistas do norte, ou chamado países do capitalismo central. São países que muitas das vezes foram vítimas do colonialismo e que têm a marca do subdesenvolvimento como principal entrave para o seu crescimento econômico. São países que estão sob julgo desse imperialismo e que têm dificuldade de ter soberania política, de ter soberania alimentar, de ter soberania na área da saúde, e que têm uma grande dependência, né, de know-how e de importação de produtos e mercadorias sensíveis para o seu bem-estar do seu povo. São países que têm também dificuldade em edificar um estado de bem-estar social e, por isso, hoje concentram, né, uma grande parte da população mundial, são responsáveis por índices baixos de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E veja, esse sul global ele também agora tem um conceito político, além desse conceito científico que dá o arcabouço para a sua explicação, ele agora ganhou um sentido político, num sentido, digamos assim, mais dinâmico de ação, a partir da liderança de Rússia e China a nível de integração. Rússia e China têm feito parcerias a nível mundial, muito a partir da formação dos BRICS, né? Dos BRICS e agora dos novos BRICS, e essas parcerias têm sido com base no ganha-ganha, ou seja, não são parcerias puras e simples na ótica do capital, na ótica do comércio. São parcerias que visam o desenvolvimento bilateral, que visam, inclusive, superar esse atraso e esse desenvolvimento. E aí China e Rússia não se furtam em, na maioria das vezes, transferir tecnologia. E essa liderança russa e chinesa estimula que esses países entre si também façam o mesmo, que pratiquem parcerias que sejam de ganha-ganha e que não fiquem meramente na questão comercial, e que visem a questão social, que visem a questão política, e que valorizem também a questão regional. Nós temos algumas experiências aqui no continente, que é o Mercosul, que é a CELAC, que é o CARICOM. Então, os países do sul global hoje se organizam em blocos e tentam, né, superar as suas limitações, principalmente obtendo tecnologia de Rússia e China, mas também do Brasil, da Índia, né, do próprio Irã, dos países do Golfo Pérsico. Esses países hoje têm gerado relações muito mais fraternas, muito mais positivas do que aquelas que eram feitas com os países do capitalismo central. Por quê? Porque esses países eles mantiveram
o processo de dependência em voga, quando se negaram a transferir tecnologia ou se negaram a estimular a esses países do sul global que pudessem se organizar de maneira independente. Então, o conceito de sul global marca um novo agrupamento, sob uma nova ótica, sob uma nova organização política, social e comercial, muito semelhante, né, ao que tentou ser, em algum momento, os países não alinhados ainda na época da Guerra Fria, mas hoje com um salto de qualidade maior e, obviamente, com a liderança de Rússia e China, que são países de ponta nesse processo. Professor João Cláudio Pitillo aqui com a gente, muito obrigada pelas suas explicações, também por toda a análise que você fez aqui nessa edição de sexta-feira. Essa edição do Geopolítica em Foco foi excepcionalmente gravada e transmitida para vocês na sexta-feira, mas na segunda-feira a gente volta ao vivo aqui na TVT, às 10h30 da manhã, não é isso, professor? Positivo. E eu quero também só deixar aqui um recado para a turma que nos segue, para fazer uma visita rapidamente lá nas minhas redes sociais. No Instagram, @Guerra Patriótica. E no YouTube, canal Guerra Patriótica. Lá vocês conhecem um pouquinho dos meus trabalhos e da minha pesquisa. Excelente! Para você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Bom final de semana e a gente volta ao vivo na segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!